Sabe, a arte rupestre, aquela de dezenas de milhares de anos atrás, parece uma coisa de outro mundo, né? Totalmente distante. Mas e se as raízes da nossa cultura visual de hoje estivessem, na verdade, pintadas naquelas paredes de caverna? Pois é, a gente vai explorar justamente essas conexões que são surpreendentes entre essa arte ancestral e o nosso dia a dia digital. Ok, vamos começar com uma pergunta bem direta para a gente pensar junto. O que uma arte com 30 mil anos de idade tem a ver com o celular que está na nossa mão todo dia? A resposta, olha, é muito mais do que se imagina. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, nossa primeira parada nos leva das cavernas direto para as ruas das cidades. Vamos ver como a arte urbana tem umas raízes, assim, muito antigas. E aqui está a primeira grande sacada. De um lado, os artistas pré-históricos usando as paredes das cavernas como tela. Do outro, os artistas urbanos de hoje usando os muros da cidade. A tela mudou, claro, mas a essência é a mesmíssima. Eles são os artistas públicos originais. E as semelhanças, olha, são incríveis. Pensa bem, os dois grupos criam arte em lugares públicos, eles usam superfícies que, vamos combinar, não são nada convencionais, né? Tudo isso para passar uma mensagem para a comunidade. E tem mais, muitas vezes eles esbarram em questões de legalidade. Então, quando a gente vê um trabalho do Banksy ou dos brasileiros os Gêmeos, eles estão no fundo, continuando uma tradição milenar, a de deixar marcas que ficam por gerações. Agora, saindo um pouco dos muros da cidade, nossa próxima descoberta nos leva direto para as telas. É sério, se prepare para ver como a arte pré-histórica, de certa forma, aprendeu a se mover. O conceito aqui é o que a gente chama de animação paleolítica. Era uma técnica super engenhosa, onde o mesmo animal era desenhado várias vezes, um em cima do outro, mas em posições um pouquinho diferentes. E qual era o objetivo? Criar a ilusão de movimento, milhares e milhares de anos antes da invenção do cinema. E aqui dá pra gente ver direitinho como isso funcionava. É praticamente o nascimento do frame de animação. Primeiro, desenhavam um animal numa posição. Depois, desenhavam de novo com as pernas um pouco deslocadas. Repetindo esse processo, eles criavam as fases do movimento. O resultado, as primeiras imagens sequenciais da história. É o mesmíssimo princípio que estúdios como a Pixar ou o estúdio Ghibli usam até hoje. Então, para resumir a ópera, a arte rupestre inventou o storyboard há 30 mil anos. É uma afirmação bem forte, né? Mas que mostra a genialidade que já existia por trás daquelas obras antigas. Bom, vamos agora para a conexão que talvez seja mais direta com o nosso dia a dia. Dos símbolos nas cavernas para os ícones no nosso teclado. Chegamos nos emojis da pré-história. A ideia aqui é simples, mas ao mesmo tempo bem profunda. Pensa só, os emojis são, em essência, a arte rupestre da nossa era digital. É uma forma de comunicação visual que vai além da linguagem escrita. A comparação aqui é visualmente clara. De um lado, os símbolos gravados na rocha há milênios. Do outro, os ícones que a gente usa todo santo dia para se expressar. É como se eles compartilhassem o mesmo DNA. São símbolos universais, que todo mundo entende, não importa a língua. Eles usam uma simplificação super inteligente, onde formas bem simples carregam significados bem complexos. São diretos ao ponto, emocionalmente falando, transmitem o que a gente sente na hora. E olha só, estão sempre evoluindo. Sempre surgem novos símbolos, conforme a necessidade. É a mesmíssima lógica, só que com milênios de distância. E para fechar nossa jornada, nossa última parada mostra como essa arte tão antiga não só ecoa na nossa tecnologia, mas também serviu de inspiração assim direta para alguns dos maiores mestres da arte moderna. Começando por Joan Miró. Ele não só gostava, ele estudou a fundo a arte rupestre espanhola. Aqueles símbolos simplificados dele, a paleta de cores com tons de terra, tudo isso era uma busca consciente pela pureza e pela autenticidade que ele enxergava nas pinturas da Caverna de Altamira. Agora, se liga nessa frase. Uma frase que, olha, resume tudo. Dizem que depois de visitar as cavernas de Lascaux, o próprio Pablo Picasso soltou essa: "Nós não inventamos nada." Imagina só, vindo de um dos caras que mais revolucionou a arte no século XX, é de cair o queixo, né? E a gente consegue ver isso claramente na obra dele. Aquelas representações de touros e cavalos do Picasso, elas conversam diretamente com as pinturas das cavernas. A simplificação das formas, aquela força na expressão, é uma herança direta daquela arte primordial. Mas essa influência não é só coisa do passado, não. Artistas aborígenes australianos de hoje em dia mantêm viva uma tradição de 60 mil anos.
Eles adaptam padrões ancestrais para as telas modernas, mas preservando todos aqueles significados espirituais profundos. É uma conexão que continua viva, pulsando. E essa influência chega até na escultura contemporânea, sabia? O Anish Kapoor, por exemplo, cria o que a gente poderia chamar de cavernas artificiais. As obras dele exploram luz, escuridão, esses espaços interiores, que são temas centrais da experiência de estar dentro de uma caverna olhando para a arte rupestre. Então, no fim das contas, o que a gente percebe? Das paredes das cavernas até as ruas da cidade, das telas de cinema até a telinha do nosso celular, esse impulso humano de deixar uma marca, de se comunicar visualmente, isso é uma força poderosa que atravessa o tempo. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente refletir. Se essa necessidade de deixar uma marca é tão antiga, tão humana, qual vai ser a arte rupestre do futuro? O que a gente está gravando hoje que vai ser decifrado daqui a milênios? A resposta? Bom, ela está sendo criada neste exato momento.